Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês? E pois é pessoal, já pensou se um livro que é citado palavra por palavra dentro da Bíblia, na verdade não estivesse na maioria das Bíblias que a gente conhece? Parece até um paradoxo, né? Mas é exatamente esse o mistério por trás de um dos textos mais antigos e mais fascinantes. E olha só, um dos mais polêmicos que existe, né? Um texto que para muita gente foi injustamente esquecido. E a prova disso tá lá, bem na nossa cara, no Novo Testamento, né? É só abrir a Epístola de Judas, que ele cita diretamente uma profecia. E a fonte dele, pois é, um texto antigo chamado o Livro de Enoque. Essa frase, pessoal, é uma chave que abre a porta para um mundo, né, esquecido de anjos caídos, gigantes, titânicos, né? E visões sobre o próprio fim dos tempos. O que nos leva para a pergunta central, né? Como é que pode um texto, que era importante a ponto de ser citado como profecia pelos primeiros cristãos, ter sido simplesmente deixado de fora do cânone sagrado? A resposta a gente começa a encontrar quando mergulha no que tem dentro desse livro tão misterioso. Ok, vamos lá. Para começar, uma coisa crucial. Quando a gente fala o livro de Enoque, na verdade não é um livro só. Existem 3 livros diferentes com esse nome, mas o que interessa para a gente aqui é o primeiro. Ele é o mais antigo e, sem dúvida, o que mais causou impacto. A gente está falando de um Enoque, ou como também é conhecido, né, Enoque Etíope. E olha que curioso, né? Ele não é porque foi escrito na Etiópia. O nome vem do fato de que os únicos manuscritos completos que chegaram até nós foram preservados lá, numa língua clássica etíope chamada Ge'ez. E é um texto judaico, né, de séculos antes de Cristo nascer. E como dá para ver aqui, o Enoque não é uma história única do começo ao fim. Ele é mais como uma coletânea, sabe assim? Uma coleção de 5 obras menores, escritas por vários autores durante séculos, né? E depois foram juntadas, né? Cada parte tem um foco diferente. De anjos caídos a calendários solares, a profecias apocalípticas, né? E o interessante é que o livro alega que ele foi escrito pelo próprio Enoque, né? Aquele patriarca que andou com Deus antes do grande dilúvio. Só que a análise dos especialistas hoje conta outra história. Tudo indica que ele foi escrito bem depois, lá pelo século II a.C. O principal motivo são algumas profecias, né, que batem com uma precisão, né, impressionante com eventos históricos daquela época. E é agora que a coisa fica maluca de vez, né? Porque o conteúdo do livro de Enoque é a grande razão pela qual ele fascina e ao mesmo tempo choca, né, tanta gente há milênios. A primeira e mais famosa parte conta a história dos vigilantes, né? Pensa nisso, um grupo de anjos que decide largar o céu, descer para a terra e ter filhos com mulheres humanas. E os filhos deles? Monstros, né? Gigantes canibais, os Nephilims, que começam a devorar a humanidade. E não para por aí. Esses anjos ainda ensinam segredos proibidos para os humanos. Feitiçaria, astrologia, a arte da guerra. A coisa ficou tão feia, mas tão feia, que a única solução foi um dilúvio para limpar o planeta. A gente chega na segunda parte, né, o livro das parábolas. E aqui surge uma figura super misteriosa, um salvador com um título que mais tarde ficaria muito famoso, Filho do Homem. Ele é descrito como um ser celestial, que já existia antes de tudo, e que foi escolhido por Deus para ser o juiz no final dos tempos. E as semelhanças são de cair o queixo, né? Títulos como o Justo e o Eleito, usados para essa figura de Enoque, são os mesmos iguaizinhos usados para Jesus nos evangelhos. Isso sugere fortemente que esse livro teve uma influência direta e como os primeiros cristãos enxergavam quem era Jesus. Mas se prepara porque agora vem a grande virada da história. No final do livro das parábolas, a identidade desse filho do homem é finalmente revelada. E não é um Messias que ainda vai vir, não. É o próprio Enoque. Ele mesmo, né? Que foi levado para os céus e transformado nesse juiz cósmico. Que reviravolta, hein? O livro dos sonhos conta a história do mundo usando uma grande alegoria com animais. Ele descreve eventos, né, desde a criação até as revoltas dos Macabeus, lá pelo século II a.C., que é representado por um carneiro com um chifrão. E o curioso é que bem nesse ponto a tal profecia super detalhada simplesmente acaba ali, e para os historiadores isso foi uma pista e tanto, né? Existe até um nome técnico para isso, Vaticinium ex eventum. É um nome chique em latim para dizer que é uma profecia escrita depois que a coisa já aconteceu. Ou seja, o autor estava só recontando a história que ele já conhecia, mas apresentando como se fosse uma visão do futuro. O ponto exato onde as profecias param de bater com a história real é a maior pista de quando o livro foi de fato escrito. Então, mesmo não estando na maioria das Bíblias, seria um erro gigantesco achar que esse livro não foi importante. Pelo contrário, as ideias dele não só tiveram eco,
Elas ajudaram a construir as bases, né, e muito do que veio depois na teologia. Muitas crenças fundamentais, principalmente no início do cristianismo, ou nasceram ou foram super desenvolvidas em Enoque. Por exemplo, a ideia de que demônios são os espíritos dos gigantes que morreram, a imagem de um inferno de fogo como castigo, e até a figura de um filho do homem que já existia no céu. Tudo isso ganhou muita força por causa desse texto. E os primeiros líderes da igreja, bom, eles não chegavam a um acordo. Tinha gente como Judas e Tertuliano que tratavam o livro como sagrado. Outros, como Orígenes, dizia, olha, é autêntico, mas já tem gente que discorda. E com o passar do tempo, figuras de peso como Santo Agostinho começaram a torcer o nariz, né, achando as histórias meio fantasiosas demais. Isso nos traz de volta aquela pergunta lá do começo. Se o livro era tão popular, tão influente, por que raios ele foi deixado de fora da Bíblia? Foram vários fatores que selaram o destino dele. Primeiro, começaram a duvidar seriamente se tinha sido Enoque mesmo que escreveu. Segundo, ele nunca foi aceito de verdade no cânone principal judaico. E terceiro, e talvez o mais forte, o conteúdo era muito doido, né? Essa história dos vigilantes foi considerada teologicamente problemática e simplesmente bizarra demais pelos líderes, né, que vieram depois. Mas calma aí que tem uma última surpresa. Falar que o livro não está na Bíblia não é 100% verdade. Na verdade, a pergunta certa é: de qual Bíblia estamos falando? É porque na Igreja Ortodoxa Tel Arredo da Etiópia, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, o livro de Enoque não só foi preservado, como ele faz parte da Bíblia oficial deles. É isso mesmo. Para dezenas de milhões de pessoas hoje, esse livro nunca se perdeu. Sempre foi e continua sendo a palavra de Deus. E isso só mostra a real importância dele. Se ele está na Bíblia ou não, o ponto é: para a gente entender o mundo de ideias de onde o cristianismo surgiu, o livro de Enoque é simplesmente indispensável. Ele é uma janela crucial para aquele imaginário apocalíptico que moldou boa parte da fé ocidental. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Se um livro tão influente assim foi praticamente esquecido pela maioria, que outras ideias que consideramos centrais na tradição religiosa podem ter vindo de textos que também ficaram de fora? A história, no fim das contas, é sempre bem mais complexa do que a gente imagina. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!